Concurseiro, concurseira, estamos chegando para mais uma aula de Geografia e História do Paraná. E digo o seguinte, quando analisamos uma unidade federativa como a do estado do Paraná, é impossível desvincular essas duas disciplinas. Ora, nós falamos mais de história, ora nós falamos mais de geografia, mas é impossível separarmos, mesmo que seja apenas uma parcela da história, e estamos falando mais de geografia, mas a parte histórica é indispensável e vice-versa também é verdadeiro, tá certo? Então, ao analisarmos o que vamos ver agora sobre as questões indígenas, por exemplo, sobre a questão dos sambaquis, sobre a questão das capitanias, sobre a questão dos espanhóis e dos portugueses. Tudo isso teve uma atuação sobre o espaço. É um aspecto histórico, mas é também um aspecto geográfico. Por exemplo, concurseiro, só o nome do nosso estado já tem toda uma história por trás de tudo isso. Pensar na palavra Paraná é indispensável, é um primeiro passo para daí começarmos a entendê-lo como um todo. É uma palavra que tem origem no Tupi-Guarani, que é uma grande família de indígenas que ocuparam este território, que aos poucos foi se dizimando pela ação dos europeus, e automaticamente, quando pensamos europeus, temos que entender que são os nossos antepassados que para cá vieram e reocuparam esse território. A palavra está relacionada, é claro, como grande mar. Por quê? Os tupis-guaranis ocuparam uma parte do litoral paranaense e deram o nome para essa área de Grande Mar, e mais tarde os portugueses acabaram adotando este nome para relacionar ao estado, e assim ficou. E também vai dar nome ao rio, né, no oeste paranaense. Veja que até pelo nome você já reconhece um aspecto histórico para o território paranaense. Concurseiro, concurseira, importante o que eu vou falar para você agora. Não podemos entender o Paraná atual apenas após a chegada dos nossos antepassados europeus. A história paranaense é mais complexa e muito mais longa. Na própria página do governo estadual, você encontra a seguinte descrição: as pessoas que marcaram este território deixaram registros que remontam a cerca de 9.000 anos. São vários sítios arqueológicos já pesquisados, e entre eles estão os sambaquis no litoral e as inscrições rupestres que existem nos Campos Gerais, na região de Ponta Grossa. Esses dados históricos revelam como viviam os habitantes, não só do Paraná, mas sim da América do Sul. Concurseiro e concurseira, é comum a gente pensar que só existe Paraná só a partir dos europeus. Não, a sua história é muito antiga e automaticamente não é só a história paranaense, é a história, sim, como eu acabei de falar, de toda a América do Sul. Os registros que ficaram nos sambaquis, que nós já vamos ver a seguir como que é um sambaqui, e das inscrições rupestres, por exemplo, de Ponta Grossa, são inestimáveis do ponto de vista cultural, porque isso, de uma maneira ou de outra, nos influencia ainda hoje. Num mapa que virá a seguir, eu vou comentar também sobre isso. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte, agora eu quero que você veja um trecho de um vídeo muito interessante sobre a questão dos sambaquis. Observa isso e eu volto fazendo mais comentários em relação a esse tema. Acompanhe. A região do litoral paranaense se caracteriza por possuir uma rica diversidade natural e cultural. Os diversos ecossistemas presentes estão em constante interação, mantendo um equilíbrio dinâmico. Como resultado, apresenta uma elevada produtividade biológica que sustenta uma complexa cadeia alimentar costeira, em que o ser humano participa como importante consumidor.
Essa grande quantidade de alimento já sustentava populações humanas há vários milênios do presente momento, e é sobre elas que falaremos com mais detalhes. O que nós, pelo menos, entendemos atualmente é que esses grupos eram realmente grupos que estavam adaptados já, desde 5.500 anos atrás, estavam adaptados à exploração da costa. Eram grupos que tinham pouco contato com o interior e que compartilhavam, pelo menos ao longo de às vezes, centenas de quilômetros ao longo da costa brasileira, compartilhavam cultura material e provavelmente simbólica muito semelhante, de tal forma que a gente pode falar que eles tinham uma espécie de identidade social envolvida. Eles foram populações que fizeram parte do processo de ocupação do continente americano, né? E que, à medida em que eles iam se dissipando pela América, né, eles acabaram chegando na nossa região, no litoral, né? E a cultura deles, então, era uma cultura voltada à coleta, à pesca e à caça, né? Esse povo, ele tinha um sentido de ecologia, porque ele não usava o berbigão, a ostra, no local de coleta e jogava a casca de volta, porque se ele fizesse isso, ele teria muita dificuldade em coletar depois, e ele então acumulava em montes. Se nós imaginarmos que gerações e gerações de pessoas se alimentavam dessa forma, né, é de supor mesmo que sejam criadas verdadeiras montanhas artificiais por essas populações. Então, quando você vê aquela montanha gigantesca de moluscos, você imagina que aqueles grupos realmente só coletavam moluscos, né, e viviam exclusivamente da coleta de moluscos. Hoje, com as pesquisas, a gente vê que, analisando o material das escavações, já se sabe que, na realidade, eles eram pescadores. Então, a boa parte da sua dieta alimentar era derivada da pesca. Concurseiro, concurseira, esse trechinho do filme, que ele é bem mais longo, está na internet e você deve vê-lo por completo, porque a história do sambaqui é indispensável compreender, já que tem a história não só do Paraná e da América do Sul. E lembrando, muitos sambaquis foram destruídos de forma irresponsável, para a construção civil, construção de estradas e até para o vandalismo. Vale a pena você entender isso, perfeito? Agora, eu quero que você analise comigo, concurseira, concurseiro, um mapa histórico de nosso estado. Nós vamos ver a localização de vários pontos e aí você vai mentalizando essa construção, ok? Me acompanhe então neste mapa, vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar é a linha do Tratado de Tordesilhas, mais ou menos nessa área. Virá um mapa depois, mas agora eu já faço o registro. O litoral paranaense, então, você nota que o Paraná tem um litoral muito pequeno quando você compara com outra região do Brasil, tá certo? Então, um litoral pequeno. Mas eu quero destacar aqui o seguinte, o caminho do Peabiru. Olha o que eu estou traçando aqui. Esta ramificação que vem de vários lugares, vindo principalmente de São Paulo e do litoral paranaense que se encontrava aqui, é uma linha secundária, atravessando todo o estado indo em direção ao Peru. Então os índios já conheciam praticamente todo o nosso estado e eles se deslocavam pelo o território atual. Inclusive, existem registros, tá certo, que eles já marcavam as constelações. Da mesma forma que nós marcamos e damos o nome, por exemplo, de Órion, as Três Marias e assim por diante, os índios também faziam isso. Existem estudos na Universidade Federal do Paraná sobre as constelações indígenas, porque é um meio de localização e assim eles se orientavam por todo o nosso estado.
em relação à ocupação europeia no território paranaense, ela se deu em duas frentes, uma espanhola e outra portuguesa. Lembrando de outro detalhe, a espanhola ocupava a maior parte do território, inclusive Curitiba não pertencia a Portugal. Já no início do século XVI, os europeus atravessaram de norte a sul, leste a oeste, todo o território paranaense. Segundo algumas pesquisas, o primeiro europeu a percorrer uma boa parte da extensão do território paranaense foi o bandeirante Aleixo Garcia. E outro bandeirante, outro explorador, no caso espanhol, muito importante nesse caso, é Dom Álvares Nunes Cabeça de Vaca. Eu quero que você analise comigo agora o seu percurso no mapa para que você mentalize como que foi a sua caminhada. Vamos lá? Olha só, está aí o mapa do Paraná e o Cabeça de Vaca, como é chamado popularmente, ele sai de Santa Catarina, sobe a Serra do Mar, passa pela lateral de Curitiba e vai acompanhando o Rio Iguaçu em direção ao oeste, porque ele seria o governador do Paraguai, ok? E segue o seu caminho. O ponto importante é que ele chega nas Cataratas do Iguaçu. Ele é, concurseiro, concurseira, o primeiro europeu a ver as Cataratas do Iguaçu. O primeiro europeu a registrar uma das maravilhas naturais que o ser humano considera hoje, que são as cataratas e um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. E olha que interessante, é um ponto turístico localizado no nosso estado. Não dá para comparar com, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que tem dezenas de pontos turísticos. Ali tem apenas as cataratas e consegue atrair milhares e milhares de pessoas todos os anos. Lembrando de mais um ponto. Nesta área onde está as cataratas do Iguaçu, o Rio Iguaçu é limite entre o Paraná e a Argentina, e automaticamente, claro, entre o Brasil e a Argentina. Então, uma parte das cataratas pertence à Argentina e outra parte pertence ao Brasil. A nossa sorte que o ponto de visão da parte mais bonita está no Brasil, embora a localização desse lugar mais bonito esteja na Argentina, mas a visualização tem que ser a partir do nosso país e isso atrai um número enorme de visitantes todos os anos e que poderia ser muito melhor explorado se na região existisse, por exemplo, um aeroporto com uma infraestrutura mais adequada para receber essas pessoas. Mas vamos fechar aqui o caminho do Cabeça de Vaca que eu parei na questão das cataratas. Voltemos ao mapa, vamos lá. Então, aí Cabeça de Vaca segue, vai atravessar o Rio Paraná, chega ao Paraguai e depois a sua história continua porque ele tenta chegar a Potosí, tá certo? Ou Potosí, dependendo da pronúncia, porque ali tinha a questão de uma lenda sobre ouro e prata na região. Ele não consegue no Pantanal, ele acaba retornando e volta, passa por Curitiba e retorna a Florianópolis e a sua história se desenrola e é uma história bastante longa. Concurseiro, concurseira, em 1554 cria-se o que se acredita ser a primeira povoação europeia em território paranaense. É a vila de Ontivieiros, às margens do Rio Paraná, tá certo? Eu quero agora, concurseiro, concurseira, mostrar para você no mapa histórico também do nosso estado, do ponto de vista das expedições e das reduções, algumas localizações desses pontos. E você memoriza porque é a partir daí que a coisa vai se desenvolver do ponto de vista de ocupação. Vamos então ao mapa. Volto a destacar a linha do Tratado de Tordesilhas, Curitiba mais ou menos nesse ponto. Mas olha só, as expedições paranaenses que estão marcadas por essas setas que você observa aqui, vieram de São Paulo.
e daí seguiram para o interior. E o mais interessante nesse caso é que aqui onde está Guaíra, onde tem uma das pontes mais importantes do nosso estado, a ponte Ayrton Senna, essa ponte atual, hoje está Guaíra, mas tinha Cidade del Guairá, uma das primeiras a serem criadas em nosso estado. Mas esse símbolo que você está observando, em vários lugares, o que é aí? São as reduções espanholas. Os espanhóis tentaram ocupar, tentaram marcar presença na região, criando essas reduções com os jesuítas. Os jesuítas, ao arregimentarem várias nações indígenas, e eu usei o termo nação, porque em tese é politicamente correto e não a tribo, nem sempre é aceito esse termo, e nação porque considera-se que várias nações indígenas ocuparam o Paraná e assim todo o Brasil. Os catequistas jesuítas, então, como uma forma de ocupar o território para que ele continuasse pertencendo à Espanha, foram formando essas reduções que mais tarde serão destruídas. Inclusive, uma dica indispensável para que você entenda melhor a atuação dos jesuítas para regimentar esse grupo de pessoas é assistir o filme A Missão, que tem Robert De Niro como o ator principal, mostra toda essa história, eles chegando onde hoje é o território paranaense, a partir das cataratas, e ali arregimentando esses índios, começando a catequizá-los, e depois vem toda a questão da destruição, que você precisa ver essas imagens no filme A Missão. Mais um detalhe importante sobre a ocupação do território paranaense. Da mesma forma que os espanhóis, através das reduções, ocuparam o interior, os portugueses, então, vão se ocupar do litoral. E é interessante uma coisa que eu quero mostrar para você, concurseiro, concurseira. Vamos ao mapa, por favor. Veja só, mesmo com essa área extremamente reduzida de território paranaense, os portugueses se deram bem na época. Por quê? O que eu estou riscando aqui são áreas onde descem rios da Serra do Mar e desaguam na Baía de Paranaguá. Na região onde está a Baía do Paranaguá, que eu estou marcando aqui de forma mais acentuada, você mentaliza o seguinte: é o primeiro lugar, a primeira área do Brasil que se acha ouro com uma determinada relevância ou com uma determinada importância econômica. Esse ouro que os bandeirantes que aqui chegaram começaram a faiscar, começaram a retirar com suas bateias, e chama-se faiscar ouro por causa do brilho que dava no sol quando ele chacoalhava aquela bateia, então dava o brilho, então dizia-se que era uma faísca. Quando eles começaram a encontrar esse ouro, despertou-se grande interesse na coroa portuguesa sobre essa área. Inclusive, fazia-se leilão das sesmarias que existiam aqui. E então, o primeiro lugar no Brasil que se encontra ouro com relevância. Mas o que aconteceu com esse ouro? O que se fez com ele? Bom, o que se encontrou, é claro, levou-se para Portugal, mas na época não se tinha o entendimento que se tem hoje sobre esta mineração. O ouro que ali estava era um ouro de aluvião. O que é um ouro de aluvião? Porque isso pode aparecer no texto da questão da prova. É um ouro que foi carregado pela água dos rios, pela chuva, e foi depositado. Não é um ouro que se formou naquele lugar. Portanto, ele existiu em uma quantidade pequena e não em grande quantidade como os portugueses chegaram a acreditar. Existe ainda ouro, sim, no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, perto de Campo Largo, Campo Magro, mas é um ouro que está fixo na rocha e é muito caro para retirá-lo hoje. Só grandes empresas conseguem fazer esse processo.
Dica de estudo, concurseira, concurseiro, ao fim desse nosso encontro. É este livro aqui, indispensável para quem quer entender um pouquinho melhor a história do nosso estado. O Paraná e seus municípios, tá certo? Do professor João Carlos Vicente Ferreira. Olha só que interessante, concurseira, concurseiro. Nesse material, você vai encontrar um breve histórico de como se construiu o Paraná e também a história de cada um dos seus municípios, passando desde o nome. Por que o nome, por exemplo, de Japira, de Pinhalão, de Foz do Iguaçu, de Cascavel, sobre o gentílico das pessoas que aí nascem e o desenvolvimento. Quando pensamos na formação da Câmara de Vereadores, da criação da posse do primeiro prefeito e assim segue. Então, vale a pena, é um material indispensável para quem faz um concurso sobre o Paraná. E assim eu me despeço desejando a você ótimos estudos e uma ótima prova.